Olá pessoal, eu sou Darley Amanda e vou falar um pouquinho com vocês sobre a bananeira. Da classificação botânica e o centro de origem, né? A banana do gênero Musa, da família Musaceae, da ordem Giberalis, da classe Liliopsida. Acredita-se que ela tem como centro de origem o sudoeste da Ásia. Não se sabe ao certo como ela chegou ao Brasil. Alguns relatos dizem que foram os portugueses, outros afirmam que ela já seria cultivada por aqui antes mesmo da chegada dos portugueses. E para facilitar o entendimento das diferentes pragas que acometem a bananeira, é importante a gente conhecer a morfologia da planta, a área que cada patógeno afeta para ajudar na diagnose e perceber as condições que favorecem a doença, né? Para ajudar também, de certa forma, no manejo. Então, podemos visualizar na imagem as raízes, o caule verdadeiro da banana, né? Que é o rizoma, ele é subterrâneo, um pseudocaule que é formado pelas bainhas das folhas, e essa junção das bainhas é essa parte que a gente vê externamente. A planta da bananeira ela produz uma única vez, um único cacho, e em detalhe a gente pode visualizar aí as flores que estão inseridas em uma parte da planta chamada de coração, onde essas flores estão protegidas por brácteas, e à medida que as flores vão se desenvolvendo, vão dando origem a um cacho. Então, em cada fileira de flores vai dar origem a uma penca e o conjunto de pencas vão formar o cacho. Quando o cacho está completamente formado, o coração ele não terá mais utilidade, podendo ser removido, até mesmo como uma prática de manejo, que é bastante utilizada, né, na cultura, para poder eliminar algumas pragas. Nesse slide vemos aqui as principais pragas e doenças que acometem a cultura da bananeira. Na imagem 1 temos a broca do rizoma, ele é um coleóptero, também conhecido aí como moleque da bananeira, encontrado em todas as regiões produtoras de banana, ataca o rizoma, onde a fêmea faz a postura, e após a postura do ovo, né, ela eclode para a fase larval, e é essa fase que causa o dano na bananeira. No caso, ao se alimentar, ela vai cavando, fazendo galerias nesse rizoma. Na imagem 2, temos o falso moleque da bananeira, que também é um coleóptero, ele se difere aí do moleque verdadeiro. A diferença também, além da morfologia externa, é que o moleque da bananeira ele tem preferência por atacar o pseudocaule. Na imagem 3, temos o tríplice da erupção dos frutos, né? Ele vai se alojar aí nas brácteas, onde a gente viu lá no coração da bananeira, e quando os frutos vão se desenvolvendo, eles começam a picar esses frutos, né, para se alimentar, causando pontuações nos frutos. E como foi falado no slide anterior, uma prática cultural utilizada é a remoção desse coração da bananeira para que se evite esses danos. Na imagem 4, nós temos o nematóide, né? Esse aí do gênero Meloidógeno, muito presente aqui no Vale do São Francisco. Ele é encontrado aí em diversas culturas, até mesmo em plantas daninhas, servindo aí como inóculo. Ou seja, ele tem uma grande gama de hospedeiros, né? Inclusive a bananeira. E os nematóides vão interferir aí nos processos fisiológicos, como respiração, fotossíntese, absorção e translocação de nutrientes, e também no balanço hormonal. Na imagem 5, temos o tríplice, ferrugem dos frutos, que ocasionando danos nos frutos também, né? Que ao se alimentarem aí dos frutos, esses frutos vão perdendo a elasticidade da casca e vão ficando rachados, que essas rachaduras aí também vão servir de porta de entrada aí para vários micro-organismos. Na imagem 6 temos os ácaros da teia, que tem como característica a formação de teias. Eles ficam na parte de baixo das folhas, se alimentando da seiva, onde depositam seus ovos. Então, essa folha aí ela vai perder coloração, vai secar e vai cair. Na imagem 7 temos o ácaro vermelho, ele também ataca as folhas. O sintoma que vai aparecer vão ser folhas amareladas nos bordos, que depois vão ser tomadas de forma no limbo foliar inteiro e também vão secar. Na imagem 8 nós temos a abelha irapuá ou arapuá, né? Que ela se alimenta do néctar das flores, mas ela também retiram dos frutos uma resina da qual ela precisa, que vão ocasionar aí lesões ao longo das quinas dos frutos. E essas lesões, elas além de comprometerem os frutos, elas também servem como porta de entrada para vários micro-organismos. Em relação ao MID, né, o manejo integrado de doenças, a gente tem o controle cultural, físico, químico, genético, biológico e legislativo. E ao passo que a gente for apresentando, a gente vai conseguindo identificar onde cada prática dessa aí vai entrando no manejo da cultura da banana. E a ação dessas pragas, que a gente viu no slide anterior, abrem porta, né, para vários micro-organismos,
entre eles o fungo do gênero Fusarium, que é o fungo causador da murcha do fusário, ou popularmente conhecida como mal do Panamá, que é uma doença bastante presente aqui no Vale do São Francisco, né, que é um grande produtor do fruto e, segundo os relatos de técnicos agrícolas e de empresas aqui da região, é a doença que mais prevalece na cultura da banana. Então, aqui ao lado a gente tem o nome científico, né? A gente tem a posição taxonômica desse fungo e aqui a gente pode já observar alguns sintomas causados por esse fungo, que seria rachaduras aqui no pseudocaule e essas manchas aqui que a gente pode ver formando um círculo concêntrico, né, mas na periferia, e uma coloração aqui meio parda, avermelhada, no interior do pseudocaule. O mal do Panamá ele é considerado uma doença de solo, né? Ele ocorre via sistema radicular, onde o fungo invade aí os vasos do xilema, ele avança pelo rizoma, né, pelo pseudocaule, e vai acometer aí essa cultura da banana, causando aí alguns danos, né, que a gente vai visualizando no decorrer dos slides. Essas imagens aqui, analisando da esquerda para a direita, a gente já pode ver o amarelecimento das folhas, né, iniciando aí nos bordos e se direcionando à nervura central da folha. Na segunda imagem, aí, a imagem do meio, a gente já vê um estádio mais avançado, né, a folha já secou. E nessa terceira imagem dá para visualizar melhor o amarelecimento, né, começando nos bordos e se direcionando aí para a nervura central da folha. Nesse slide a gente pode observar aí outros sintomas bem característicos do mal do Panamá, que é esse aspecto que as folhas adquirem de guarda-chuva fechado, né? E a gente pode ver aí da esquerda para a direita, esse sintoma ele aparece tanto nas folhas secas, como também aparece nas folhas verdes. E nessa foto mais à direita, a gente tem aí a presença do fungo, né? Já no pseudocaule da planta, podendo ser observado por essa coloração diferenciada. E aqui nesse slide a gente já vê aí os sintomas, né, externos na figura A. Na figura B, a gente vê o sintoma no rizoma. Na figura C, um corte aí transversal mostrando os sintomas internos no pseudocaule e um corte longitudinal, mostrando os sintomas internos também aí no pseudocaule, bem característico da doença do Panamá. Em relação à diagnose, a gente tem aqui na cidade algumas empresas que oferecem um suporte, né, via WhatsApp, que funciona mais como suporte comercial, e tem também o atendimento presencial na loja, onde o produtor chega, ele relata o problema, a loja disponibiliza o técnico que vai até a propriedade, né, e fecha o diagnóstico mais preciso. É através de algumas práticas que eles fazem, né, em campo, para ter certeza de que realmente o problema que foi relatado é o mal do Panamá. E essa medida ela é adotada para não errar o tratamento, né, fazendo com que o produtor ele não perca dinheiro e nem a empresa também perca clientela por ofertar um produto que não é viável. E o técnico indo até o campo, né, até a propriedade, em conversa com o produtor, ele consegue saber qual produto que estava sendo utilizado, qual a adubação que está sendo feita, qual a irrigação utilizada, qual é o fluxo de água demandado para essa cultura, qual a cultura anterior que estava sendo plantada, e outros sintomas, né, que ele pode já observar ali na propriedade. Tipo, ó, vai em campo e olha como é que está distribuída a doença ali em campo, se é em forma de reboleiras, né, que é bem característico mais dos nematóides, ou se, como a gente já citou, né, o próprio caule rachado, que é mais característico do mal do Panamá. Então, ao passo que o técnico vai até lá, né, a pessoa que é especializada para poder fazer essa diagnose em campo, é mais fácil, mais preciso de se ter esse diagnóstico, né, de que realmente é o mal do Panamá e de que o produto que vai ser utilizado vai ser viável para o tratamento daquela doença. Após o fechamento do diagnóstico, é ofertado o tratamento. O tratamento mais utilizado aí é o de cunho biológico, né, que a gente viu tá até lá dentro do MIDI, né, é a base do tricoderma, que é um fungo. Ele atua contra outros fungos e insetos, né, que estão presentes na cultura, que servem aí como porta de entrada para vários micro-organismos causadores de doenças. E também temos o Bacillus subtilis, que é uma bactéria que possui aí diversos mecanismos que favorecem o desenvolvimento das plantas e também atua aí no combate de patógenos nocivos, né, através de compostos orgânicos aí voláteis e toxinas,
que podem inibir o crescimento, né, e a proliferação aí de agentes fitopatogênicos e pragas, diversas pragas aí como fungos, bactérias, insetos. E o método químico, né, ele é até usado na cultura da bananeira aí para outros tipos de doença, como as da cigatocas, mas não tem em relação ao mal do Panamá, né, indícios suficientes de que ele seja eficaz nesse controle. Por isso que o biológico ele é mais utilizado. E o relato do pessoal que trabalha na área, né, é que o manejo inadequado aí da aplicação, né, do produto em horário que desfavorece a ação do defensivo e também o armazenamento não refrigerado. Essas são as práticas mais comuns que os produtores têm que dificultam a ação do produto, né? Então, a gente sabe que a gente está aqui numa temperatura bastante elevada, aqui na região do Vale do São Francisco, e por se tratarem de bactérias e fungos, elas requerem um armazenamento com temperatura mais amena, né? Então, os produtores, eles compram o produto, mas deixam aí em temperatura ambiente e prejudica, né, a ação desse produto. Então, a aplicação recomendada pelos técnicos pode ser aplicado diretamente no solo, né, manualmente, onde você pega um medidor, coloca o produto e disponibiliza ele ali no entorno da planta, em volta da planta e irriga. E a outra maneira que é considerada um pouco mais eficaz, até porque as duas maneiras são eficazes, mas você fazendo a calda, né, que você pega o produto, dilui em água, aguarda em torno de 2 dias para que as bactérias, né, e fungos eles se proliferem e o princípio ativo, né, que no caso os fungos e a bactéria, dependendo do produto que vai ser utilizado, ele se multiplique nessa calda e você aplica essa calda aí via fertirrigação. Então, o relato deles é em relação a isso, né? O uso inadequado do produto seria a aplicação, em relação à aplicação e o armazenamento inadequado. As principais dificuldades encontradas pelos profissionais relatada, né, é a cabeça do produtor, é como mudar as práticas utilizadas por eles, tipo o que eles não fazem, mas que deveria ser adotado, tipo fazer a desfolha da planta, melhorar a drenagem da área, diminuir a irrigação, quando comprovado o excesso de água, limpar os reservatórios de água para diminuir a fonte de inóculo, reposição de material orgânico no solo e pelo menos uma vez ao ano fazer análise desse solo, né, para saber quais os nutrientes existentes na área. E a gente já pode ver encaixando no MID, né, na parte do manejo cultural, que é a eliminação de plantas doentes do campo e também, né, perceber a doença na planta, no caso do mal do Panamá, descartar o uso de filhas e netas dessa mesma touceira, né, para que não se dissemine ainda mais o mal do Panamá. Aqui na imagem a gente vê uma área com manejo adequado, né, foi feita a desfolha, encaixando aqui já no MID, na questão do controle genético, né, escolher variedades resistentes, evitar áreas que possuam ocorrência anterior da doença, as mudas elas devem ser obtidas de produtores credenciados, deve ser feita uma correção do pH, trazendo esse pH aí do solo próximo à neutralidade, que vai prejudicar a ação do mal do Panamá, né, e ter esses solos bem drenados. No controle legislativo, a gente teria que é proibido, né, levar material vegetativo, propagativo, para outras regiões de que não tenha variedades de resistência à raça 4 da doença, né, do mal do Panamá. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigada, que eu finalizo minha apresentação.